Bom dia. Mais uma manhã e graça neste dia 6/6/2021. Você que está aqui, meu irmão e minha irmã, que tem o privilégio de poder estar compartilhando da palavra de Deus. E nós hoje vamos começar com uma série falando de os profetas maiores. E que Deus possa abençoar a sua vida, possa edificar, assim como Ele já falou comigo, já queimou o meu coração, que possa queimar no seu também. E você é um privilegiado por estar aqui conosco nesta manhã. Então eu quero orar por você, pela sua casa, por tudo aquilo que você tem. Feche os seus olhos para nós começarmos esta manhã e graça junto com vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por este dia, por este domingo, Senhor, que nós separamos para Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Obrigado por estar aqui ouvindo de Ti, Senhor, para poder aprendermos mais, que possamos abrir os nossos corações para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nos livra, nos guarda de todo o mal, Senhor. Nos proteja, edifica a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos empreendimentos e tudo aquilo que almejamos, Senhor. Senhor, vai nos protegendo, Senhor, nos dando sabedoria, Pai, nesses dias tão difíceis, Pai, nesses dias tão com muita dificuldade dessa pandemia. Senhor, nos guarda, Senhor, de todo o mal, nos livra, Senhor, visita, Senhor, cada casa agora, de cada um que está ouvindo, Senhor, visita os hospitais, ó Pai, nos leitos, daqueles que estão sofrendo agora, Senhor, que os médicos já falaram que não tem o que fazer, mas a palavra é de Ti, Senhor. O Senhor é os médicos dos médicos, Senhor. Aqueles que têm orado, Pai, pedindo a Sua intervenção, porque somente o Senhor é capaz de dar a cura e a cura divina. Basta crermos, Pai, basta acreditarmos, estarmos diante de Ti, entregando o nosso coração, porque entregamos o nosso coração para Ti, o Senhor os guardará, Pai. E nós cremos nisso, Senhor, e nós cremos nesta manhã que o Senhor vai continuar fazendo milagres, que o Senhor vai continuar, Senhor, curando, salvando vidas, de vidas também agora que estão sedentas de Ti, precisando de uma palavra que venha do alto, que venha do Senhor, Pai. E nós, Senhor, acreditamos, e nós estamos aqui para levar a Tua palavra, porque nós somos discípulos de Ti, nós somos discípulos, ó Pai, e os discípulos, aquele que vai levar a Tua palavra a qualquer lugar, a qualquer pessoa, não importa a raça, não importa, Senhor, a posição social, não importa a cor, nada disso, Pai. Nós estamos aqui para fazer o ID, Senhor. Nos abençoe nesta manhã, nos guarda, nos livra de todo mal. Vamos continuar agora adorando ao Senhor com os louvores, Pai. Que o Senhor possa receber esses louvores e você também, que através desse louvor possa ser falado contigo ao teu coração, em nome de Jesus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou com teu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida.
Antes que o haja houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus. E se duvidas ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus. E se duvidas ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentio ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus. Ninguém explica, ninguém explica Deus. Queridos, a palavra de Deus em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não são algumas, são todas as coisas. Confia no processo. Nós precisamos confiar no processo. Não importa por onde nós passamos, nós precisamos confiar no processo. Nós precisamos entender por quê. É verdade. Deus está no controle de tudo. Nós precisamos confiar no processo. Quando nós entendermos isso, queridos, tudo vai fazer sentido na minha vida e na sua vida. Deus está no controle de tudo. Deus não mudou, Ele é o mesmo de ontem. Glória a Deus. Todas as maravilhas que Ele fez, Ele faz e Ele fará. Ninguém explica Deus. Vamos louvar mais uma vez. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Ó, dá-me de beber. Peça isso a Ele nessa manhã. Conecta aí na sua casa, porque o que nós conectamos aqui na terra conecta no céu. Ele está aí, querido, do seu lado para ouvir a sua adoração, o seu louvor. Se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus. E se duvidas ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, né, irmão? Ninguém explica Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Sejam muito bem-vindos a esse Manhã e Graça de muita adoração, de muita presença do Senhor. Que o Senhor possa já começar a encher a sua casa, a encher a sua família, que você comece a sentir a presença dEle, que é grande, notória, ela é agradável, ela é boa, ela é perfeita, porque ninguém explica a Deus, mas Ele nos enche de uma forma que a gente não aguenta. E a gente coloca para fora esse amor que a gente sente quando Ele preenche o nosso ser, Ele preenche o nosso coração e a gente se expressa dessa forma, louvando, chorando, adorando. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o momento que a gente quer separar para adorar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, que diz assim, aleluia, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Aleluia. E no contexto desse texto, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vem falar dos dízimos e das ofertas e que ele não deve ser dado com o propósito de retorno. O que ele nos explica aqui através dessa palavra é que as nossas doações, ela deve ser dada com alegria de coração. Aleluia. Porque o Senhor, ele não recebe aquilo que é por obrigação ou com sentimento de perda, mas aquilo que vem com a alegria do coração. Porque aqueles que contribuem, eles devem se basear no entendimento de que o Senhor é aquele que supre na minha e na sua vida. Aleluia. Porque a oferta, ela surge de um coração transformado pelo amor de Cristo Jesus. Um coração alegre é assim, é um coração transformado. É um coração que dá, entendendo que o Senhor é aquele que tem sustentado todas as coisas na nossa vida. É aquele que tem nos dado a graça. É aquele que tem superabundado em nossas vidas. Aleluia. E ela se baseia nessa confiança. Na confiança de que é Deus que provê. Na confiança de que é Deus que dá a estratégia. Na confiança de que é Deus que abre as portas. Na confiança que Deus que tem cuidado de mim e tem cuidado de você. Ele tem provido. Aleluia. É nessa confiança. E por isso nós damos de coração alegre. Porque confiamos que Ele tem suprido todas as coisas. Aleluia. E no versículo seguinte, Paulo ainda fala das bênçãos espirituais que nós recebemos quando doamos com alegria. Ele fala que nós não devemos esperar riquezas através da doação, mas aquele que nós ajudamos através da contribuição, esses que são ajudados, eles louvam ao Senhor, eles adoram ao Senhor. E Ele também ora por nós. Isso significa que quando você ajuda alguém, quando você contribui e ajuda o seu próximo, você também é abençoado. Por isso, nessa manhã, eu quero abençoar a sua vida, declarando sobre a sua vida que bendito seja o Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Bendito seja a obra das suas mãos. Bendito seja a sua vida no campo, bendito seja a sua vida na cidade, bendito seja o fruto do seu ventre, bendito seja o teu cesto, bendito seja a tua amassadeira, porque tu tem contribuído nessa obra, porque tu tem entendido que o Senhor tem provido, porque tu tem entendido que o Senhor tem cuidado. Por isso eu peço que o Senhor te abençoe grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no seu vídeo, nesse momento, está aparecendo o número da nossa conta e você pode fazer uma transferência através de Pix. Ou, se quiser, pode aproximar a câmera do seu telefone no QR Code e assim você poderá fazer a transferência. Faça com alegria, entendendo que o Senhor tem sido Deus da sua vida. Enquanto você oferta, mais uma vez nós vamos adorar com alegria esse Deus que é todo poderoso e que ninguém explica. Louvado seja o nome do Senhor. Adoremos a Ele. Vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem
do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Aleluia, graças a Deus. Vamos dar continuidade essa manhã em graça, esses louvores maravilhosos que foi entoado, Pai, foi entoado em Teu nome, que você receba aí na Tua casa, com muita alegria, receba no Teu coração. E agora eu peço, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis 5, 2 Reis 5:1, para ouvir o Senhor falando conosco, continuar falando, que diz assim: E Naamã, chefe do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Quem escreveu esta obra foi o profeta Jeremias, profeta maior. E esse profeta, ele é considerado maior do que os profetas maiores, pelas suas literaturas. Ele não é mais importante do que os outros, apenas pelo aquilo que ele escreveu. Por isso que Jeremias é considerado também o profeta maior. Jeremias, não foi fácil, a gente agora está falando dele aqui, mas passou por muitas dificuldades. Ele, considerado o profeta maior, e nasceu na cidade de Anatote, no interior do norte, perto a 3 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Mas na sua infância, Jeremias sofreu muito, humilhação, rejeição, porque muito novo começou o ministério de Jeremias. Então, mas Jeremias tinha uma família ali que o abraçava, o ensinava. Esse profeta Jeremias, ele nessa época de infância dele, era do reinado de Manassés, onde tinha muita apostasia, havia muita idolatria. E assim, Jeremias não se deixou influenciar. Hoje, eu e você, nós não podemos deixar nos influenciar, nós temos que ser influenciadores. Como eu falei no começo aqui, nós temos que levar a palavra do Senhor. Você hoje está fazendo isso. Você hoje fala do amor de Deus para aqueles que precisam ouvir uma palavra. Quantas vezes eu vejo aí e lido com pessoas, vou me deparando com pessoas que estão perdidas, pessoas precisando ouvir uma palavra do amor.
Eu e você, meu irmão, nós não vamos ali levar nada para ninguém, não vamos convencer ninguém a nada. Mas a presença do Espírito Santo de Deus vai constranger, ela sim, vai mudar a sua vida, a minha vida. E para isso aqui, Jeremias, ele tinha uma família que falava, uma família temente a Deus, uma família que confiava no Senhor. Então, nosso primeiro ensinamento vem de onde? De dentro da nossa casa, de dentro do nosso lar. Então, precisamos, a palavra diz, né? Ensina o teu filho no caminho que se deve andar. Então, dentro da sua casa tem que começar. Tudo começa dentro da casa. E Jeremias tinha uma família que o amparava e não deixava que os idólatras, aquelas pessoas que queriam levar ele para um mau caminho, que naquela época era uma época terrível que ele viveu. Mas só que Deus havia o escolhido. Deus já tinha escolhido ele na juventude dele. E ele era de uma família sacerdotal. E a família queria o quê? Já tinha escolhido ele para poder tomar conta do templo. Mas Deus já tinha outro propósito na vida dele. E quando Deus tem propósito na minha vida e na sua, não vai ao contrário daquilo que Deus tem para mim e para você. Nós temos que ser obedientes. E aqui, nós aprendemos aqui com Jeremias que ele foi obediente ao Senhor, porque ele temia a palavra. Nós temos que ser temoroso à palavra do Senhor, porque ela é eficaz, ela é poderosa, é aquela que cura, é aquela que liberta. E Jeremias, ele sempre andou nesses caminhos. E naquela época de Jeremias, ele ouvia profecias de Isaías, de Amós, de Oséias. Então, aquilo edificou muito a vida dele. E com o passar do tempo, ao invés dele ser sacerdote, ele foi ouvir o chamado do Senhor. Então, ele foi ser o quê? Profeta. O Senhor chamou para ser profeta na casa dele. Como assim o Senhor tem um propósito, uma promessa na sua vida. Mas você tem que se colocar na posição de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Pensamos, às vezes, que temos algumas habilidades, mas quem nos dá é o Senhor, quem nos prepara é o Senhor, quem nos capacita é Ele. Eu vejo pessoas falando, eu não consigo, eu não posso. Você não pode declarar isso. Você tem que declarar, eu posso, eu quero. E fazer por onde o Senhor vai te capacitar. Também não adianta falar, você vai fazer isso e você ficar de braços cruzados. Se o Senhor vai te capacitar, Ele tem um chamado, vai fazer aquilo, vai treinar, vai no processo. Tudo é um processo. E hoje nós estamos aqui falando diante deste profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Porque ele temia o Senhor, ele honrava o Senhor e ele sempre seguiu os passos do Senhor. Ele sempre foi ali fiel ao Senhor. Então, por isso, ele, nos tempos dele, ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Jeremias quis andar com pessoas que poderiam levar ele para um bom caminho, para o alvo que é Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso. Às vezes, você tem que se livrar de pessoas que não querem te levar para lugares altos, pessoas que querem te desviar do caminho do Senhor. Então, meu irmão, ande com quem vai te edificar, ande com pessoas que vai exaltar o nome do Senhor, com pessoas que vão estar no mesmo caminho que você. Não retroceder nunca, render-se jamais, mas ande com pessoas melhores, pessoas boas, e aquelas que não querem, que você deixe de lado, e deixa que o Espírito Santo a convença. Não se esforce, não se desanime também por isso, mas leve a palavra do Senhor até Ele. Convide Ele para estar conosco aqui na casa do Senhor, aos cultos, aos nossos cultos litúrgicos, às nossas orações, que teve na sexta-feira, que foi uma bênção, o Getsemane, que tem edificado, alcançado vidas, curados, vários testemunhos nós podemos estar ali presenciando, mas você precisa tomar uma posição, meu irmão. E esse aqui, o Jeremias, esse profeta, um profeta de Deus, abençoado, que escreveu esse capítulo aqui que eu acabei de ler, que nós vamos falar sobre ele também, que fala da Síria, que por momentos de guerras, e nós vivemos em tempos difíceis, né?
muito difíceis. E às vezes procuramos fazer coisa que não agrada o Senhor, às vezes fazemos coisas que não precisa você fazer, não precisa eu fazer. Outro dia minha esposa, Silvia, eu estava reclamando de alguma coisa, ela falou, você vai se preocupar com isso para quê? Tantas coisas para a gente fazer e você está se preocupando com isso aí? E eu baixei minha cabeça e falei, é verdade. Para quê? E às vezes nos pegamos aí a ficar chateado, magoado com coisas que são relevantes. Só que nós somos servos do Senhor, nós somos discípulos do Senhor e nós precisamos avançar, ir adiante. E esse homem aqui, ele nos dá uma lição disso. Jeremias, ele é um homem de Deus, um homem que temia a palavra. Jeremias era considerado um profeta chorão, porque durante o seu ministério ele chorava muito pelo povo, porque ele tinha compaixão das pessoas, ele tinha empatia pelas pessoas, por isso considerado chorão, porque ele sentia o que aquele povo estava sentindo também. E nós precisamos ter empatia, nos colocarmos nos lugares dessas pessoas sofridas, dessas pessoas perdidas, sem Jesus. Como que a gente tem ouvido dessas pessoas sofredoras, vazias? Eu não me vejo assim, meu irmão. Você se vê, você que é cheio do Espírito Santo, você que tem intimidade com o Senhor, como Jeremias. Jeremias tinha intimidade com o Senhor, mas ele buscava o Senhor, ele procurava a face do Senhor. E nós precisamos, todos os dias, estar fazendo isso. Não deixe se esfriar, não deixe o amor acabar, não deixe esse fogo ardente no seu peito apagar. Procure acender cada vez mais, porque você estando assim, aonde você colocar a planta dos seus pés, eles vão sentir a presença de Deus e a presença do Espírito Santo. E aquilo que você não conseguir fazer, a presença do Senhor faz, porque ela constrange. Ela é a única que constrange e o Espírito Santo que convence. Em nome de Jesus, guarda esta palavra desse profeta tão adorado, tão grandioso. E agora eu vou ler aqui a palavra que ele fala aqui sobre Naamã, sobre que nós precisamos nos esvaziar, nós precisamos estar vazio e cheio do Espírito Santo. Naamã aqui conta a história onde Jeremias escreveu. Ele era um comandante do exército sírio, um homem valoroso, um homem respeitado, mas, porém, ele contraiu uma doença da época, a lepra. E a lepra não tinha cura. Era uma doença que levava ao óbito, à morte. E as pessoas precisavam ficar isoladas. Não poderia. E Naamã tinha a esposa. Ele não poderia nem mesmo tocar na sua esposa. Tudo aquilo que ele tocasse teria que ser descartado. Hoje nós estamos aí diante de uma pandemia que, se as pessoas pegam o Covid, elas têm que ficar isoladas, né? Temos que usar máscaras ainda em locais, o álcool, nos protegermos. E hoje ela está aí terrivelmente levando muitas pessoas. São pastores, são pessoas com condições financeiras boas, ruins. Ela não está fazendo acepção de ninguém. E nós temos que nos cuidar. E aquele homem tinha essa doença. Uma doença que não tinha cura e precisava ser separado. Como ele era um homem muito famoso, segundo ao rei da Síria, ele ainda andava na sociedade. Através de Naamã, a Síria, ela conquistou a guerra que teve contra Jerusalém. Então, por isso, ali a Síria ela foi liberta. Por isso ele tinha todos honravam a Naamã, o respeitavam. Porém, um homem leproso, que não tinha cura. Eu acredito que aquele homem, ele poderia andar ali, as pessoas o respeitando, se curvando diante dele, mas, porém, deveria ser uma pessoa muito infeliz, porque a posição dele que ele tinha não poderia o curá-lo. Nada poderia ali, naquele momento. O dinheiro, o rei, nada. E ele, acredito, que ele já tinha perdido as esperanças. Uma doença sem cura, que não tinha tratamento na época, que levava a óbito.
Imagina aquele homem quando chegava na sua casa, que não poderia tocar na esposa, deveria tirar as roupas fora da casa, porque a lepra, ela consome toda a sua pele, são feridas, inflamações. Eu lembro que ali em Venda das Pedras tinha uma colônia ali só de pessoas que tinham a lepra, a hanseníase, que ficavam isoladas. Hoje eu nem vejo muito mais falar desta doença com o avanço da medicina, mas aquele homem ficava isolado. Mas numa dessas guerras lá em Samaria, que eles conquistaram, ele levou uma menina como escrava para casa. A Bíblia não relata a idade dessa menina, o nome, e essa menina foi ser escrava da senhora de Naamã. E ela presenciando aquilo dali, uma menina que temia Deus, fiel ao Senhor, e ela falou: minha senhora, há um profeta lá em Samaria que ele vai curar o seu marido, chamado Eliseu. Se o seu marido for a Samaria, eu tenho certeza que o profeta o curará dessa lepra, dessa doença. Essa menina, eu vejo, não sei a idade, a Bíblia não relata, mas ela teve de uma confiança e uma fé tremenda, a fé que eu e você devemos ter. Ela já falou que o profeta o curaria. E um homem daquele que não soberbo daquele, orgulhoso. Eu acredito que Naamã ia passando e levantava o pescoço e nem olhava para os lados, mas porém sofria. E aí a senhora fala para o seu esposo Naamã que a menina tinha dado aquele recado, que lá em Samaria havia um profeta que o curaria. E Naamã vai até o seu rei, Ben-Hadad. Ben-Hadad recebeu, falou: vou escrever então uma carta lá para o rei de Samaria para ele poder te receber e que você seja curado. E aí ele escreve uma carta para o rei João. E chega lá, quando chega lá os mensageiros, Naamã vai com a carruagem, vai com carros, cavalos, ele dá lá 10 ciclos de pratas, 6.000 moedas de ouro e algumas vestimentas daquele cetim fino para Naamã levar. E quando aquele rei que abre aquela carta e lê aquela carta, ele fica indignado. Ele fala: quem sou eu para curar essa doença? Realmente, ele não poderia curá-lo. Isso aqui é uma ofensa. Ele mandou essa carta aqui para eu curá-lo dessa doença terrível, porque ele sabe, isso aqui é para poder ter um ataque. Ele começou a rasgar as vestes dele. Nessa época, rasgar aquelas vestes era de indignação, de revolta. Ele vai falar, ele vai querer atacá-los, nos atacá-los de novo. Por isso que ele mandou: quem sou eu? E se indignou e começou ali a gritar. Nisso o profeta Eliseu ouve e fala: pede, Senhor, pede que ele me procure. E aí é dado o recado a Naamã. E Naamã vai até a casa de Eliseu. Mas pensando lá, irmãos, que chegava lá, Eliseu ia receber ele com festa, ia botar um tapete vermelho, ia jogar pétalas de rosas, ia fazer um banquete. E chega lá, Naamã pede que o seu mensageiro, Geazi, vá até ele. E fala: olha, o meu senhor disse para o senhor dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Ele começou a ficar indignado: eu não vou a lugar nenhum, porque o rio Farfá, ele lá em Jerusalém é muito melhor do que isso aqui, do que essas águas sujas aqui do Jordão, eu não vou. E se indignou e falou: eu pensei que ele ia chegar aqui, ele ia colocar a mão em mim, e essas feridas, ele ia invocar o Deus dele, e essas feridas eu seria curado, eu seria curado. Eu pensei que ele vinha até a minha presença. E aí ele foi embora ao caminho de casa. E ele voltando para casa, os servos deles falaram: meu senhor, o senhor já veio até aqui. O senhor já veio até aqui, vamos ouvir, vamos fazer aquilo que o profeta falou. O senhor não, como assim? Você não tem mais nenhuma opção. Você não tem mais nada para fazer. Então, já está aqui, vamos lá. Vamos até lá. E aí ele foi e aceitou ir ao Rio Jordão. E ali, ele deu o primeiro mergulho. Nada aconteceu. E ele falou: ué, cadê? Eu estou do mesmo jeito. E voltou.
E sempre ali os servos, Senhor, ele falou 7. E ele dá o segundo mergulho e nada acontece. E ele fica indignado com aquilo. E ele dá o terceiro e nada acontece. Ele dá o quarto, nada acontece. E ele dá o quinto mergulho, também nada. Ele dá o sexto mergulho, nada. Quando ele dá o sétimo mergulho, toda aquela lepra fica limpa. E a pele dele fica como de uma criança. Aquela doença que Naamã tinha, a lepra que aparecia ali, não era só por fora, exterior, era interior também. Naamã precisava deixar o seu orgulho de lado. Ele precisava se humilhar diante do Deus vivo. Diante do Deus vivo. Não diante do homem. Ali eu vejo a fé daquela menina e do profeta. Então os profetas, como tinha intimidade com o Senhor, e hoje ainda tem, porque hoje ainda há profeta, porque ele falou, vai lá que você vai ser curado. E nem recebeu, ainda mandou um mensageiro. Por quê? Para aquele homem se esvaziar daquela prepotência, daquele orgulho que ele tinha. Às vezes eu e você, nós temos algo interior, que nós precisamos tirar de dentro. Nós precisamos nos esvaziar. Às vezes é uma palavra de perdão. Às vezes é algo que está prendendo você aí, de você não conseguir avançar mais. É algo que do seu passado que está aí dentro. Eu convido você a estar orando conosco nas orações que tem aqui na Getsemane, nas orações de segunda-feira às 8 horas, a você frequentar o Amós. É um projeto que temos aqui, que é onde você pode se libertar, não de demônios, mas de algo que te prende, como Naamã tinha, de algo interior dentro de você. Então, irmão, tem algo dentro de você que possa estar te prendendo, de ter mais intimidade com o Senhor. Tirar algo da sua frente, assim como Deus falou para tirar todas as coisas ruins da sua frente. Tira, irmão, se esvazia dessas coisas que está fazendo mal para você. E Naamã, que depois que ele se esvazia, depois lá que ele dá o 6º mergulho, no 7º ele é curado. E aí ele fala, porque Naamã, ele era pagão. Ele adorava um Deus chamado Rimon. Ele era pagão. E Deus, agora eu pergunto para você, quando ele foi à guerra, através de Naamã que ele derrotou Jerusalém. Porque Naamã estava ali à frente daquela batalha. Mas foi Naamã? Foi porque o Senhor ordenou. O Senhor tinha propósito na vida de Naamã. O Senhor fez com que ele ganhasse aquela guerra. E eles ganharam. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente não entende, mas é Deus. Às vezes, pessoas falam para você que você não vai conseguir, que não tem chance para você, que você não é capaz. Quantas vezes eu ouvi isso? Você não é capaz de fazer isso. Eu ouvia de dentro de casa, quando eu era pequeno. Quando você crescer, você não vai dar para boa coisa não, hein? Não sei se já aconteceu isso com você. E aí, quando a gente se converte, não vai ficar uma semana. Não dou 15 dias. E aqui, eu estou aqui hoje como um milagre de Deus diante de você. Como você, nós somos um milagre. Nós somos já mais do que abençoados pelo Senhor de estar aqui, eu e você, nesta manhã aqui, falando do amor de Deus, da providência do Senhor. Tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Eu nem estou preocupado com o que Ele vai fazer, mas só do que Ele já fez, do que Ele faz, naquilo que eu acredito que Ele é capaz de fazer e você também. Um homem que tinha uma doença incurável. A gente vê hoje pessoas que estão entubadas, com Covid, e que os médicos falam, não tem mais o que fazer. E aquelas pessoas se ressuscitam. Deus traz aquelas pessoas. Não são todas, né? Não tem explicação. Deus faz aquilo que Ele quer. Ninguém explica a Deus como foi cantado o louvor. Ninguém explica a Deus. Me perguntaram, eu perdi meu sobrinho de 40 anos com Covid. Me perguntaram, você é cristão, você ora, e aí, onde está Deus? Eu falei, no mesmo lugar quando ele perdeu o filho dele, Jesus, que botou na cruz por mim e por você. Estava lá olhando.
E ele poderia falar, dá um basta nisso aí e acabar. Não, ele ficou. Tudo tem um propósito, irmão. Nós não entendemos, nós sofremos, nos angustiamos, mas nós não podemos ficar contra o Senhor. Olha as maravilhas que Ele já fez e que Ele tem feito em nosso meio. Quantas pessoas Ele tem curado, tem libertado, tem salvado vidas. Você que encontra com seu filho aí, nas drogas, na prostituição, orando, confia no Senhor. Entrega o teu coração para que Deus possa cuidar do teu coração. Continue, persevere. Naamã aqui, se ele tivesse dado um mergulho e desistisse, ou se ele tivesse ido embora, nada ia acontecer. Se ele não tivesse ido até Samaria, e olha só, ele ouviu uma menina. Deus, às vezes, faz coisas que nós não entendemos. Ele, diante daquela doença contagiosa, daquela doença que levava a óbito, precisou acontecer uma guerra e ele lá pegar uma menina como escrava da esposa. Aonde se imaginava que aquela menina ia dar solução para aquele homem? Para ele ir até o profeta. Aonde? Então tem coisas que pensamos que é para nos derrubar, para acontecer o mal. Não. Mas é uma oportunidade que temos. Aquela menina teve a oportunidade de falar do amor de Deus, do profeta, e de levar a cura para aquele homem. Através dela, tudo começou ali. Davi foi enfrentar o gigante. Todo mundo pensou, e agora? Ferrou. Botaram ele numa furada que nada. Era a oportunidade de Davi. Por quê? Deus estava com Davi. Deus está comigo, Deus está com você. Então, creia. Creia nos propósitos do Senhor. E ali aquele homem foi curado. E ali ele ofereceu, ele foi até Eliseu, e ofereceu as pratas, os ouros, aquelas peças de roupa fina. E o profeta falou, não quero nada. Quem deu foi o Senhor. Ali ele tinha consciência que quem fez foi o nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o único capaz. Ele nos usa. Ele não precisa de mim e você, mas Ele conta comigo e com você para fazer a obra dEle. E Ele te capacita para isso. E aquele profeta ali, ele teve ousadia e ele teve confiança e fé no Senhor que o curaria aquele homem. E quando aquele homem se esvaziou, ele foi curado. Então, para que ele receberia algo? Não precisava. Tudo já foi pago, irmão. Tudo já foi pago lá na cruz do Calvário. Então, tudo ali já estava pago, não precisava. Aquilo que ele recebeu foi de graça. A graça não é nos dada. Então, não precisava. E aí aquele homem fala, a partir de agora, eu vou servir a esse Deus seu. E vou deixar de servir a Rimon que eu servia. Agora eu vou servir a esse Deus vivo de Israel. Então, olha o que acontece, a mudança na vida daquele homem. Ele vai embora curado e salvo, porque ele aceitou a seguir o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele reconheceu que aquele sim é o Deus vivo, o Deus que nos fortalece, o Deus que nos deixa de pé todos os dias, porque todos os dias nós temos batalha, mas as batalhas, elas aparecem para poder vencermos elas, porque nós somos salvos no Senhor Todo-Poderoso. E aí aquele homem vai com aquela comitiva dele embora. E depois de um tempo, quando ele está a uma distância, o seu servo Geazi vai atrás dele. E fala, e ele sai do carro que ele vê o servo vindo e ele falando, chegou lá e eu preciso, que o meu senhor mandou vir aqui pegar o senhor umas moedas de ouro, de prata e umas vestimentas. Ele falou, claro, desceu do carro, mandou o servo dele entregar a Geazi. E quando Geazi volta, Eliseu fala, onde tu andaste, meu servo? Ele falou, a nenhum lugar, estava aqui mesmo. O meu coração estava contigo, Geazi. E eu vi lá quando você pediu, quando você foi atrás. E agora, por você ter feito isso, você e toda a sua descendência vai pegar a doença de Naamã. Daqui em diante, você vai ter lepra. Então, eu falo para você, quando nós fazemos a obra do Senhor, que somos chamados e capacitados por Ele, devemos fazer amor a Ele. Porque Deus é amor. Deus é amor.
Lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, Ele é amor. Ele é amor. Então, por isso, precisamos fazer a obra do Senhor com amor, com fidelidade. Sermos fiel a Ele, de dia e de noite, buscando estar sempre ali. Ser discípulo é fazer com que levamos a palavra dEle à tua casa, até você, aonde quer que passarmos, onde quer no nosso meio levar, não ter vergonha de falar. Eu vejo pessoas que têm vergonha de falar, eu sou evangélico, eu sou crente. Nós não devemos ter isso, porque da onde Deus me tirou, o que Ele fez na minha vida, e você também que está nos ouvindo agora, eu sou grato a Ele o resto da minha vida. E enquanto eu tiver forças, enquanto eu estiver nesta terra, eu vou fazer aquilo que Ele me mandar. E eu falo sempre, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor me mandar. Então, abra os seus ouvidos para que você possa ouvir a voz do Senhor, que Deus possa tirar as escamas dos seus olhos, para que você possa enxergar as maravilhas, os milagres que Deus tem na sua vida. Creia, irmão, faça como esse profeta que teve aqui, faça como Eliseu, faça como Jeremias, seja fiel. Não deixe que nada possa tirar você do caminho. Não deixe que nada possa desviar você. Seja influenciador do reino do Senhor. Não seja influenciado pelas coisas do mundo. Seja um profeta de Deus. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Graças a Deus. E agora, irmãos, vamos continuar logo mais. Nós temos o culto das 18 horas. Vamos estar aqui em comunhão com o Senhor. O pastor Rafael vai ter uma palavra direta para o seu coração, uma palavra rema. Deus já preparou a terra e agora a semente vai ser lançada. Basta você querer plantar para você colher bons frutos. Traga alguém que está precisando, convide alguém, traga alguém junto com você. Isso você já está fazendo a obra do Senhor. Vá buscar se precisar. Tem pessoas precisando ouvir a voz do Senhor, que estão às vezes desligadas, estão frias, que desanimaram com algo, que se esfriaram por uma palavra que ouviu. Mas nós estamos aqui, junto com o nosso Deus, para poder estar caminhando junto com você, estar junto com você, para estar dia a dia com você. Então, no culto às 18 horas, logo mais às 18 horas, e depois às 19h30, nós temos o segundo culto. Venha, traga a tua família, traga um amigo, traga um vizinho, traga um parente. E na segunda-feira continuaremos adorando o Senhor às 8 horas da manhã, de 8 às 9, com as nossas orações. Venha participar, venha trazer aquilo que para você é impossível, mas para o Senhor não. Traga. E na quinta-feira, quinta do avivamento, vamos estar juntos novamente, presente aqui. E a sexta-feira, às 20 horas, na oração do Getsemane. Envie aqui seus pedidos de oração, participe conosco, creia que o Senhor vai fazer o melhor para você. Basta crer, se posicionar, acreditar que o Senhor vai fazer na tua vida. Em nome de Jesus. E agora eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você, com fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Obrigado por você que está nos ouvindo em casa, onde quer que você esteja, ó Pai. Obrigado, Senhor. Vai de encontro, coloca seu Espírito Santo ao redor dessas pessoas que precisam, Senhor, da tua presença. Senhor, livra de todo mal, Senhor. Entra na casa, Senhor, na despensa, que não falte nada, ó Pai. Que não falte nada. Senhor, no seu trabalho, que possa abençoar os patrões, Senhor, que possa abençoar o trabalho de cada um, e que essa pessoa continue sendo próspera, que não falte de nada na vida dela, Senhor, que ela continue firme, que nada possa tirar do caminho, que a sua família continue ensinando as crianças em casa, mas que elas estejam firmes na rocha, na sua presença, te buscando de dia, de noite, na madrugada, através das suas orações, da sua participação em todas as nossas atividades. Não pense você em ficar em casa, venha estar conosco em comunhão. Domingo, logo mais, nós teremos a nossa Santa Ceia, vamos estar aqui em comunhão com o Senhor, compartilhando do corpo do Senhor.
se esvazie de todo mal, de todo pecado, de tudo aquilo que vai te tirar dos caminhos. Esteja firme, irmão. E essa é a minha oração, que nós continuamos unidos num só propósito, de buscar a um Deus poderoso que está no céu. E eu creio que aquilo que você precise, aquilo que você almeja, Ele há de fazer na sua vida e na minha vida. Muito obrigado e que tenhamos um domingo, um resto de domingo abençoado, um ótimo almoço para todos em família, que esse domingo é separado para o Senhor. Obrigado, amém e amém, graças a Deus.